Capítulo 8. A reta orientação. Na primeira parte de nossa discussão sobre Yama e Niyama, afirmamos que dos 8 instrumentos da disciplina do Yoga propostos por Patanjali, os primeiros 4 são considerados como externos. Pois bem, entre estes instrumentos externos, Yama e Niyama são provavelmente os mais externos, porque tratam do comportamento do homem espiritual. Contudo, o comportamento pode ser considerado sob 2 pontos de vista: o padrão de conduta e o conteúdo que reside no interior. Em uma abordagem moral, ocupamo-nos fundamentalmente com os padrões de comportamento. Este, sem dúvida, tem seu conteúdo que é provido pelas ideações da mente. É um conteúdo conceitual ou idealista, pois um padrão moral é cultivado pelos esforços da mente. Mas quando consideramos Yama e Niyama de um ponto de vista espiritual, o conteúdo é completamente diferente. Os padrões de comportamento não são impregnados pelo conteúdo da ideação conceitual, porém pelas alegrias e sensações da experiência espiritual. Se na disciplina do Yoga não avançamos para Dharana, Dhyana, Samadhi, os padrões de Yama e Niyama permanecem códigos de conduta baseados em ideações conceituais. Muitos estudantes de Yoga consideram Asana e Pranayama como os pontos culminantes da disciplina do Yoga. Onde isso ocorre, não é possível ir além do plano moral. Todavia, aqueles que avançam para Samadhi trazem um novo e interessante conteúdo para os padrões do comportamento. Na verdade, Yama e Niyama são os campos da comunicação. Esta linha de comunicação pode tornar-se viva apenas se houver a experiência do Samadhi ou comunhão. A disciplina do Yoga, em sua natureza real, é fundamental, constitui um ritmo entre a comunhão e a comunicação, ou seja, entre Dharana, Dhyana, Samadhi e Yama, Niyama. Quando considerados deste ponto de vista, Yama e Niyama cessam de ser os meros padrões estáticos de conduta em que se tornam quando atuamos apenas num plano moral. É o conteúdo espiritual que os torna dinâmicos. É neste sentido que os descrevemos como pontos de partida e de chegada. Pontos de partida do plano moral e conceitual e pontos de chegada da experiência do Samadhi. Para o estudante de Yoga, Yama e Niyama devem se tornar primeiramente pontos de partida, ou seja, partida de nossa vida habitual para uma vida de ideações morais. Isso é natural, pois neste ponto começa o esforço da mente para ocasionar modificações na vida. Seria suficiente se aspirássemos a levar uma vida moral ou o que é comumente conhecido como vida religiosa. Contudo, o homem do Yoga não pensa meramente em função das modificações de seus padrões de vida, mas em atuar em um plano diferente, pois seu anelo interno é para uma mudança fundamental. Uma mudança de qualidade e espécie, não simplesmente de quantidade e grau, o que significa que Yama e Niyama não são 2 conjuntos diferentes de padrões de comportamento. São apenas negativo e positivo em natureza, de modo que o positivo reflete-se no negativo. Sabe-se que o positivo pode ser visto tão somente no campo do negativo. Portanto, o que vemos refletido no campo negativo de Ahimsa, Satya, Asteya, Brahmacharya e Aparigraha são Sauka, Santosa, Tapa, Svadhyaya e Svarapranidhana. Isso tornar-se-á mais claro à medida que examinarmos os sutras seguintes. Saukatsvanga Jugupsa Praer Asamsarga. 40. Pureza indica indiferença para com as reivindicações do eu e um retiro de tempos em tempos para reclusão ou solidão. É óbvio que não podemos saber o que é a pureza, a menos que sejamos indiferentes às reivindicações da mente e do corpo, ou seja, do eu. As reivindicações do corpo e da mente ocorrem, evidentemente, em função de sua própria segurança e continuidade. Estão radicadas no passado e constituem-se no passado, apegado ao presente. Qualquer coisa arraigada é impura
Portanto, a pureza requer que sejamos livres de toda servidão e reivindicações do corpo e da mente. Para isso, sugere-se que devemos de tempos em tempos retirar-nos em solidão. Não é suficiente que sejamos indiferentes às reivindicações do corpo e da mente, que é o eu. Precisamos ser capazes de ouvir o chamado daquilo que transcende o corpo e a mente. Em outras palavras, precisamos ser capazes de ouvir a voz do silêncio. Isso é possível apenas quando estamos totalmente sós. Este retiro não precisa ser necessariamente no sentido físico, embora um retiro físico conduza a uma experiência profunda de solidão. Devemos, contudo, lembrar que se o retiro físico não ajuda na renovação da mente, então tem pouco valor. Um retiro tem uma significação fundamentalmente psicológica, de modo que a mente é capaz de livrar-se do fardo do passado e é completamente reanimada. Tem sentido tão somente se o corpo é reanimado e a mente renovada. Isso é, de fato, pureza em seu sentido verdadeiro. Se não somos indiferentes às reivindicações do corpo e da mente, jamais saberemos o que é retiro, pois estas reivindicações impedir-nos-ão de experimentar a solidão. É necessário que o aspirante retire-se ao silêncio de tempos em tempos. Porém, este silêncio não é simplesmente a cessação do ruído externo. Deve ser também uma cessação do ruído interno, ou seja, o ruído criado pela tagarelice da mente. Experimentar este silêncio é, na verdade, saber o que é retiro. Neste sutra, Patanjali utiliza a expressão para ir a Sansarga, que significa não ter contato com o outro. E esta condição de não contato com o outro é a condição da não distração. Precisamos conhecer o que é este estado de não distração, uma vez que é só neste estado que podemos saber o que é renovação. Unicamente quando não ouvimos as reivindicações da mente e do corpo é que podemos saber o que é a libertação da distração. A verdadeira pureza jaz nesta condição não distraída. O que acontece nesta condição de retiro é indicado no seguinte sutra. Sattva Suddhi, Somanashaika Griyandriya Jayatma, Darsana Yogyattvani, Ka. 41. Da purificação da mente surge disposição, unidireção, controle dos sentidos e clareza de percepção. Como foi dito acima, Patanjali não se refere tanto ao retiro físico, mas ao retiro psicológico. Muitas vezes voltamos do retiro físico com a mente mais despreparada para enfrentar as situações da vida. E isso é assim porque, embora o corpo possa ter descansado, a mente não foi renovada. O retiro psicológico não implica necessariamente a mudança para um lugar não habitado por seres humanos. Tais condições físicas de quietude podem ajudar, mas não são absolutamente necessárias. O que é importante é afastar-se da associação de nossos próprios pensamentos. A sansarga deve ocorrer a partir de nossas próprias associações da memória. É isso que gera anya ou apara, causando distrações. A mente distraída, obviamente, está cansada, uma vez que não pode descansar mesmo que o lugar esteja fisicamente em silêncio. Todavia, aquele que pode ter momentos de quietude não distraída tem uma mente purificada, demonstrando disposição, unidirecionamento, controle dos sentidos e clareza de percepção. O homem muitas vezes sofre de dois tipos de distração, a psicológica e a sensorial. Na descrição acima, a disposição e a unidireção referem-se à liberdade das distrações psicológicas, enquanto o controle dos sentidos e a clareza de percepção indicam libertação das distrações sensoriais. Na distração sensorial, o cérebro é incapaz de chegar a uma clareza de percepção e nas distrações psicológicas, a mente é nervosa e, portanto, irritável e mal-humorada. De um retiro psicológico, voltamos com uma mente disposta e um cérebro claro, por causa da unidireção, que é a libertação das distrações psicológicas e do controle dos sentidos
que é libertação das distrações sensoriais. Um homem distraído vê apenas a projeção de si mesmo. No entanto, ahimsa exige extrema consideração pelo outro. E para isso é preciso ver o outro sem qualquer distração sensorial ou psicológica. Sem pureza, a não violência torna-se apenas um padrão sem um conteúdo vivo em si. Quando estes dois estão relacionados, no campo negativo de ahimsa, reflete-se a qualidade positiva de Sauka. Patanjali avança para a próxima qualidade de niyama e diz: Samtosad Anutama Sukha Labha. 42. Quando estamos estabelecidos em santosa ou autossuficiência, surge uma alegria incomparável. Santosa usualmente é traduzido como contentamento, mas seu real significado é autossuficiência. Ser psicologicamente autossuficiente é conhecer o segredo da felicidade. Patanjali descreve esta felicidade como Anutama, a incomparável ou insuperável. É felicidade que permanece incorrupta mesmo no processo do tempo. Enquanto o homem pensar que sua felicidade reside fora de si, em acontecimentos exteriores, está destinado a ser infeliz, pois não pode controlar os fatores externos. Ser autossuficiente psicologicamente é encontrar a felicidade interior. Tal homem demonstra uma qualidade de satya porque não vai atrás do falso para assegurar sua própria felicidade. Lutar por um elemento de não falsidade em nosso comportamento, sem essa qualidade de santosa ou autossuficiência, é construir uma forma sem vida. Na verdade, satya é o campo negativo no qual o conteúdo positivo de santosa se expressa. Devemos nos lembrar de que yama deve prover este campo negativo, pois apenas então a planta positiva de niyama pode crescer. Portanto, sem autossuficiência, a busca da não falsidade não tem sentido. E quando a primeira é conhecida, a última surge sem esforço. Permitir a planta positiva de niyama crescer no campo negativo de yama é descobrir uma dimensão espiritual da disciplina do yoga. Referindo-se ao terceiro fator de niyama, qual seja tapa, Patanjali diz: Kayendriya Siddhir Asudik Sayat Tapasa. 43. Através da remoção das impurezas, chegamos à austeridade ou tapa, onde o corpo e os sentidos adquirem grande sensibilidade. Indicamos anteriormente que tapa não é mortificação do corpo, nem é tornar os sentidos não responsivos. Seria bom considerar tapa como simplicidade, aquela condição do corpo e da mente onde toda a ostentação e sofisticação é posta de lado. Em tal simplicidade, surge uma grande sensibilidade no funcionamento do corpo e da mente. Somos capazes de responder à beleza da natureza e do homem. Em tapa, toda a rudeza é eliminada, de modo que o vulgar e o grosseiro não evocam resposta dos órgãos dos sentidos. Este é o conteúdo vivo de asteia ou não roubar. Todo roubo é vulgar e grosseiro, seja ele físico ou psicológico. Mas o não roubar não é uma atitude da mente cultivada conscientemente. Tal esforço consciente geraria conflito e dor. Quando através de tapa o corpo e a mente foram destituídos de tudo que é rude, então a asteia torna-se uma expressão natural da vida. Não é a disciplina do esforço que Patanjali indica, senão o que é natural e, portanto, sem esforço. Ao utilizar a palavra Kayendriya, ele se refere às atividades orgânicas e funcionais do corpo e da mente. Estas devem agir com uma qualidade de perfeição e este é, na verdade, o propósito de tapa ou austeridade. Ser austero é ser livre de tudo que é supérfluo da vida. Mais uma vez, isso não representa levar uma vida de privações. A beleza não reside na decoração rica ou na superornamentação. Aquilo que é simples, não por cultivo, mas naturalmente,
é intrinsecamente belo. Tapa objetiva que nossa beleza natural possa ser irradiada tanto no corpo quanto na mente. Certamente é deixando o que é supérfluo que chegamos à experiência da verdadeira austeridade. A austeridade não é produto da imitação. Na verdade, em toda imitação está presente o vil fator do roubar. Quando somos conscientes de nossas necessidades e não estamos preocupados com desejos, então irradiamos a verdadeira qualidade de asteia ou não roubar. Isso vem através da auto-observação quando as impurezas do corpo e da mente desaparecem. Patanjali chama isso de asuddhaya. Quando os supérfluos e os desejos de irritação desaparecem, o corpo e a mente tornam-se limpos e simples. Isso é tapa de onde surge natural e espontaneamente a qualidade de asteia. A seguir, Patanjali fala de swadhyaya ou autoestudo, que se segue naturalmente da observação do que é supérfluo em nós e de nossos desejos reproduzidos. Svadhyaya Stadavat Samprayoga. 44. Através do autoestudo ou swadhyaya, descobrimos a tendência de nossas aspirações mais elevadas. As palavras utilizadas são Stadevata Samprayoga. Stadevata, obviamente, exprime aquele algo mais nobre para o qual nos direcionamos. Realmente, tapa, swadhyaya ocupam-se dos dois opostos da mente. Ao passo que um fala de superficialidade da vida, o outro indica nossas aspirações. Pode ser interessante notar que os supérfluos surgem dos impactos dos fatores externos ou objetivos. E o que se conhece comumente como aspirações é o produto das inclinações subjetivas. Enquanto um constitui as rejeições da mente, o outro representa as aceitações da mente. Na vida espiritual, a mente deve ser livre das resistências, bem como das indulgências. Muitas vezes a mente, após rejeitar o grosseiro e supérfluo, tende a condescender com aquilo que não foi rejeitado. Tapa prescreve ao estudante de yoga que explore as áreas de rejeição. Quando isso é feito, permanece a área de aceitação. A investigação dessas áreas é indicada por swadhyaya. Através do autoestudo, habilitamo-nos a descobrir a natureza e o conteúdo daquilo que o estudante de yoga considera como mais elevado e mais nobre. Isso é muito mais difícil, pois aqui nos ocupamos com as motivações sutis da mente. Na aspiração permanece, de uma maneira sutil, o senso de eu. A afirmação de que Deus criou o homem à sua imagem é verdadeira, mas o homem, por sua vez, criou Deus à sua imagem. Ista, ou mais elevado e mais nobre, é, não obstante, criação da mente e, portanto, a imagem da mente. Insistir nisso é uma forma sutil de indulgência. Podemos sentir que é perfeitamente legítimo satisfazer-se com esse ista que a mente criou a partir de seu próprio conteúdo. É como renunciar ao desagradável e anuir ao agradável. Isso não é uma completa negação de brahmacharya? Portanto, a menos que tenhamos explorado completamente as motivações sutis e ocultas por trás de ista, que a mente considera como mais nobre e superior, não pode haver brahmacharya em nossos padrões de comportamento. Swadhyaya prescreve-nos a observação do movimento da mente com referência a ista. O objetivo é descobrir como a mente estabeleceu seu samprayoga com referência a ista. Em outras palavras, através de que processo de pensamento a mente chegou ao reconhecimento do mais elevado e mais nobre? A mente tem a tendência de, ao ser desviada de um ponto, fixar-se no oposto, sentindo que ali ficará salva e segura. Em Tapa e Swadhyaya, Patanjali pede-nos para inquirir a natureza e o conteúdo dos dois opostos. A rejeição de um oposto não é suficiente. Deve haver não indulgência no outro oposto também. Tapa pode nos habilitar a rejeitar um oposto, mas apenas o autoestudo torna possível ao estudante de yoga abster-se de transigir com o outro oposto. Daí tornar-se o conteúdo vivo de brahmacharya.
No conteúdo vivo positivo de Swadhyaya, Brahmacharya é completamente sem esforço. Onde Brahmacharya é o resultado de esforço e tensão, expressa-se apenas na forma de celibato. Mas quando há incessante Swadhyaya, na qual existe a rejeição de um e não indulgência do outro, então surge Brahmacharya, não somente como conservação de energia, mas também como renovação de energia. No verdadeiro sentido do termo, deve conter o segredo da renovação de energia. Recebemos este segredo em Swadhyaya, pois aqui o jogo dos opostos cessa. Enquanto permanecer o jogo dos opostos, Brahmacharya é negado. Mas para este jogo cessar, as rejeições e aceitações da mente devem ser exploradas de modo que não apenas anista, o desagradável, seja descartado, mas ista ou o agradável também o seja. No Bhagavad Gita, no 12º discurso, Sri Krishna diz a Arjuna que o devoto que renuncia tanto ao bom quanto ao mal, apenas ele lhe é querido. O verso fala de Subha Subha Parityadi. Verdade e não indulgência surgem apenas quando renunciamos tanto ao bom quanto ao mal, pois ambos têm o toque da mente com seu asmita ou eu. No quinto e último aspecto de Niyama, Patanjali menciona: Samadhi Siddhir Esvara Pranidhanan. 45. A reta orientação, ou Svara Pranidhana, permite-nos chegar ao estado de contemplação. Contemplar é ver com a tonalidade da atenção. Svara Pranidhana, ou reta orientação, permite ao aspirante espiritual olhar para todas as coisas com total atenção. Quando é possível tal atenção? Apenas quando não estamos distraídos. Mas por que somos distraídos? Porque há alguma coisa que prende nossa mente. E a mente é presa pelo envolvimento em seus próprios interesses, em outras palavras, por suas próprias áreas de interesse. Ao invés de dizer que algo prende a mente, seria mais correto dizer que a mente está prendendo alguma coisa. Quando isso ocorre, nossa consciência dirige-se a algo no qual a mente está interessada. Svara Pranidhana indica um estado onde os interesses ou os desejos da mente desapareceram. Estar retamente orientado não significa voltar-se para uma direção. Fazer isso criaria conflitos na mente, pois pode haver pontos atrativos em outras direções. Svara ou realidade não é em alguma direção. É todo abarcante. Portanto, reta orientação indica abrir-nos para a realidade e assim viver nos espaços abertos. É condição de uma mente aberta, não aberta em alguma coisa ou em alguma direção. Simplesmente aberta. É um estado de conteúdo vivo de aparigraha, ou não possessividade. Sem esta abertura de mente ou reta percepção, a parigraha torna-se apenas não possessão. Mas com o conteúdo vivo da abertura, ele se expressa como não possessividade. A não possessividade pode existir em meio às coisas ou aos objetivos, ou pode existir sem os mesmos. O sutra acima menciona que esta reta orientação permite-nos chegar a um estado de contemplação. A palavra utilizada neste sutra é samadhi, que exprime realmente um estado de comunhão. Quando há abertura de mente, há uma percepção direta das coisas, implicando um estado de comunhão ou samadhi. Quando nada interfere, nem mesmo uma imagem, uma percepção direta é concedida onde não há o que percebe, nem o percebido, mas pura percepção. Para chegar a esse estado, a mente deve ter se despojado de tudo. Ser pobre e sem vintém, sem sentido psicológico, é conhecer o que não é possessividade. Uma vez que a mente prende-se às suas conclusões e imagens, não há aparigraha. É tão somente quando a mente do homem é de todo vulnerável, totalmente indefesa, que somos capazes de demonstrar, de forma natural e espontânea, uma qualidade de aparigraha em nosso padrão de comportamento. Nisto não há demonstração de não possessão, a vulgar ostentação da simplicidade. A não possessividade é completamente despreocupada
quanto aos seus pertences ou à falta dos mesmos. Assim, Yama e Niyama relacionam-se em função de Aparigraha e Svara Pranidhana. No campo negativo de Aparigraha, a qualidade positiva de Svara Pranidhana brilha com todo seu esplendor. Vimos no decorrer de nossa discussão sobre Yama e Niyama que elas não são duas coisas diferentes. Embora superficialmente indiquem abstinências e observâncias, a renúncia aos hábitos não saudáveis e a manutenção dos saudáveis em um nível mais profundo revela ao nosso olhar a majestade da vida do yoga. Assim como o Bhagavad Gita se refere às qualidades de Sthita Prajna, no segundo discurso, Patanjali se refere através de Yama e Niyama à qualidade de vida que o yoga indubitavelmente representa. Iniciando como uma disciplina moral, finalmente nos oferece o meio mais eficaz de expressão para alcançarmos o estado do yoga. Mas este movimento do moral para o espiritual é possível apenas quando avançamos da disciplina do yoga, alcançando o samadhi. Para um homem de samadhi ou comunhão, os instrumentos de Yama e Niyama tornam-se os veículos mais poderosos de comunicação. O yoga não é uma fuga do mundo, é uma verdadeira e eficaz participação no mundo com instrumentos de comunicação infalíveis em sua natureza. Apenas o homem do verdadeiro yoga pode estabelecer uma reta comunicação com o mundo, pois ele traz para esta comunicação a rica experiência da comunhão. Todavia, a comunhão necessita de instrumentos apropriados de comunicação, os quais são indicados por Yama e Niyama. Sem comunhão, Yama e Niyama são meros padrões comportamentais. Mas com comunhão, tornam-se veículos de comunicação que irrigam, de outro modo, os áridos campos do comportamento com as águas frescas da experiência espiritual. É preciso explorarmos agora outros instrumentos da disciplina do yoga, quais sejam asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana e samadhi, os quais Patanjali discute nos sutras que se seguem, a fim de compreendermos a plena implicação com referência à comunhão e à comunicação.